Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de determinantes, aula número 6, propriedades do determinante, parte 3. Vamos abordar agora mais 4 propriedades do determinante, tranquilo? Começaremos na propriedade P9, determinante de uma matriz triangular. Então vamos recordar o que é uma matriz triangular. É uma matriz quadrada, onde todos os elementos acima e ou abaixo da diagonal principal são nulos, ou seja, a gente pode ter todos os elementos acima da diagonal principal todos iguais a zero, ou podendo ter todos os elementos abaixo da diagonal principal igual a zero, podendo ser os dois, tanto acima quanto abaixo também. Então veja, o determinante de uma matriz triangular é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal. Vamos pegar primeiramente uma matriz 3 por 3, onde eu tenho aqui os elementos menos 2, 0, 0, 0, 3, 0, menos 1, 1 e 5. Vamos encontrar o determinante dessa matriz A. Então, o determinante dessa matriz A, vamos organizar aqui da forma que a gente tem as barras e colocaremos os seus elementos. Menos 2, 0 e 0. Depois 0, 3, 0, finalmente menos 1, 1 e 5. Vamos copiar a primeira coluna e a segunda coluna. Menos 2, 0, menos 1, 0, 3 e 1. Nós já vimos que para uma matriz 3 por 3, a regra que a gente vai usar será a regra de Sarri. Então, vamos pegar a diagonal principal e os elementos que estão aqui nessa paralela. Depois, para a diagonal secundária, faremos o mesmo, multiplicaremos, mas vamos pegar o sinal contrário. Muito bem, aqui nós temos então menos 2 vezes 3, menos 6, menos 6 vezes 5, menos 30. Aqui 0, não preciso colocar, aqui também 0, também não preciso colocar. Aqui vai ser 0, menos 0, tem o elemento 0, então vai dar 0 menos 0, aqui também tem 0, produto, então menos 0. Acabamos encontrando o resultado final, que é menos 30. O que diz a propriedade? A propriedade diz que se uma matriz ela é triangular, e nesse caso nós temos aqui os elementos que estão acima da diagonal principal, todos são iguais a zero. Então basta a gente multiplicar todos os elementos da diagonal principal. Então, nesse caso, o determinante da matriz A, nós não precisamos de usar a regra de Sarri. Toda vez que eu tenho essa matriz, independente da sua ordem, a gente multiplica os elementos da diagonal principal. Menos 2 vezes 3, menos 6 vezes 5, menos 30. Está aí, então, de acordo com a propriedade. Muito bem. Agora eu peguei uma matriz B, uma matriz 4 por 4. Veja que ela também é triangular. Temos aqui a diagonal principal, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Notem que os elementos abaixo da diagonal principal, todos são nulos. Nesse caso, a gente pode, de forma direta, sem precisar usar nem teorema de Laplace, né, que é o que a gente sabe fazer para uma matriz 4 por 4, a gente já pode usar o determinante da matriz B de forma direta, multiplicando todos os elementos da diagonal principal, já que essa matriz B ela é uma matriz triangular. Ficaremos com A vezes B vezes C vezes D. Esse é o resultado, portanto, do determinante da matriz B, de acordo com a propriedade P9. Se eu tenho uma matriz 5 por 5, 6 por 6, não interessa a ordem dela. Se ela é triangular, os elementos abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal principal, podendo ser inclusive os dois, né? Aqui também poderia ser todos os elementos iguais a zero, o resultado determinante será sempre o produto dos elementos da diagonal principal. Tranquilo? Muito bem.
Agora a propriedade P10. Elementos acima e ou abaixo da diagonal secundária são nulos. Então, quando isso acontece, o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, onde todos os elementos acima e ou abaixo da diagonal agora secundária são nulos, é dado pelo produto dos elementos da diagonal secundária, bem parecido com a propriedade P9, com a seguinte modificação: multiplicado por esse fator, menos 1 elevado a n, que multiplica n menos 1, tudo sobre 2. Então a gente multiplica os elementos da diagonal secundária e o resultado multiplica por esse fator, onde o n é a ordem da matriz. Então vamos pegar o exemplo da matriz A. A matriz A, ela é uma matriz 3 por 3. Vamos calcular o determinante dela. Depois a gente usa a propriedade. Então, o determinante dessa matriz será dado por 0, 0 menos 2, 0, 3 e 2, menos 1, 1 e 5. Vou copiar a primeira coluna, 0, 0 menos 1. Segunda coluna, 0, 3 e 1. Muito bem. Vamos agora buscar os elementos da diagonal principal e aqui essas paralelas. Faremos o mesmo com a diagonal secundária. Esses 3 aqui, esses aqui e esses aqui. Muito bem. Começando pela diagonal principal. Aqui é 0, depois aqui também 0, aqui também 0. Diagonal secundária, menos 2 vezes menos 1 mais 2 vezes 3 mais 6. Se aqui está dando mais 6, eu troco o sinal para menos 6. Aqui é 0 menos 0, aqui é 0 menos 0. Encontramos o determinante da matriz A. Ele vale menos 6. Só que o detalhe agora é que a gente vai usar a propriedade para verificar se realmente vai dar menos 6. Veja, se a matriz tem elementos iguais a 0, no caso aqui, acima da diagonal secundária. Então, o determinante dessa matriz A não é dado somente pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Cuidado, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária, menos 2 vezes menos 1, mais 2 vezes 3, 6. Só que esse resultado nós vamos multiplicar por esse fator aqui. Esse vai ser o detalhe. E esse fator será uma matriz 3 por 3, significa que o valor de n é 3. Então esse fator, para o exemplo que a gente forneceu, é menos 1 elevado a 3 vezes 3 menos 1, 2, dividido por 2. Ou seja, o 2 eu posso simplificar, ou faço 6 dividido por 2, que é mesmo o elemento 3. E menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então esse fator menos 1 foi para a matriz 3 por 3. E aí eu vou multiplicar por menos 1, para que o determinante seja menos 6. Exatamente como a gente fez pela regra de Sarri. Ou seja, a nossa propriedade foi verificada usando essa situação. Vamos verificar esse fator, por exemplo, quando o n for igual a 4. Já finalizamos a questão, mas veja, nem sempre vai dar menos 1. Por exemplo, se eu fizer n igual a 4, ficaremos com menos 1. Então, para n igual a 4, menos 1 elevado a 4, vezes 4 menos 1 é 3, sobre 2. Veja, o resultado do fator será menos 1, elevado a 12 sobre 2, que é 6, e vai dar 1. Então, nem sempre vai dar menos 1. Vai depender dessa potência. Se ela for par, aí o resultado dá mais 1. Se ela for ímpar, vai dar menos 1. Ok? Então está aí a propriedade número 10. E quando a gente tem essa matriz, onde todos os elementos acima e ou abaixo, se aqui tivesse os zeros abaixo, daria a mesma coisa. Iríamos multiplicar os elementos da diagonal secundária e depois
vamos multiplicar pelo fator, vai depender da ordem da matriz. Sugiro que você pegue uma matriz 4 por 4, que os elementos abaixo da diagonal secundária seja 0, e aí você tem aí todos os elementos aqui da diagonal secundária. Você vai multiplicar e depois o resultado multiplicar por 1, ou seja, manter o resultado. Tranquilo? Muito bem. Propriedade P11. Temos aqui a seguinte situação. Teorema de Jacob. Quando substituirmos uma fila, sendo ela linha ou coluna, de uma matriz quadrada de ordem n, pela soma dela com outras filas, podendo ser linhas ou colunas, paralelas, previamente multiplicada por uma constante real, essa constante pode ser 1, pode ser negativa, enfim. O determinante da matriz não se altera. Vamos pegar aqui o exemplo. Temos aqui a matriz A. Então, a matriz A é 1, 2, 3, 2, 0, 4, 3, 0, 5. Uma matriz 3 por 3. A matriz B, se a gente perceber, ó, os elementos da primeira linha foram mantidos 1, 2 e 3. Da segunda linha também mantidos 2, 0 e 4. Só que da terceira linha nós fizemos a seguinte situação. Nós vamos manter os elementos iniciais, 3, 0 e 5, só que eu vou somar o dobro dos elementos da primeira linha. Veja, mais 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3. Então, esses elementos que estão aqui, veja, 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Veja que esses elementos 3, 0 e 5, eles também foram mantidos aqui. E o 2 é essa constante real que eu estou multiplicando. De acordo com a propriedade P11, o determinante será o mesmo, tanto da matriz A quanto da matriz B. Porque a matriz B ela é a origem da matriz A, da primeira e segunda linha da matriz A, com a diferença na terceira linha. O que eu fiz com a terceira linha? Eu mantive a terceira linha, só que em cada elemento eu somei o dobro dos elementos correspondentes à primeira linha. Tranquilo? Então vamos certificar se essa propriedade é válida de acordo com o nosso exemplo. Vamos calcular o determinante, primeiramente, da matriz A. Esse determinante será dado por, vamos copiar aqui, 1, 2 e 3, 2, 0 e 4, 3, 0 e 5. Vou copiar a primeira coluna e a segunda coluna. 1, 2 e 3, 2, 0 e 0. Então, de acordo com o que a gente já visualizou em aulas anteriores e também nessa com a regra de Sarri, faremos aqui o produto desses elementos. Dos elementos da diagonal principal e as paralelas. Aqui também a mesma ideia com os elementos da diagonal secundária. Então vamos começar com os elementos da diagonal principal. 0, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Aqui 0. Depois 0, 0. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vai ficar menos 20. E 24 menos 20, o resultado é 4. Então já temos aqui o resultado do determinante da matriz A. Muito bem. A matriz B, a gente já sabe como ela foi gerada. Vou aqui organizar o seu determinante. Vou fazer aqui para que o espaço seja suficiente. Então, eu vou copiar 1, 2, 3. Então, esses elementos eles eram da matriz anterior. 2, 0 e 4 estão aqui também. 2, 0 e 4. A diferença é que a terceira linha foi modificada pela propriedade que a gente utilizou aqui. Mantivemos cada elemento da terceira linha e somamos esses elementos com o dobro dos elementos correspondentes da primeira linha. Então, 3 mais 2 vezes 1, aqui é 2 mais 3, 5. 0 mais 2 vezes 2, 4. 5 mais 6, 11. Vamos copiar os elementos da primeira coluna 1, 2 e 5, da primeira coluna, e da segunda coluna 2, 0
e 4. A ideia é a mesma, regra de Sarri, aqui, aqui e aqui. Para a diagonal secundária, pegaremos esses 3 e esses 3. O resultado tem que dar obrigatoriamente 4. Essa vai ser a ideia. Então aqui eu tenho 11 vezes 0, 0, então não preciso colocar. 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Agora para a diagonal secundária. 0, não vou colocar. 4 vezes 4, 16. Subtraio 16. E finalmente 2 vezes 2, 4, vezes 11, 44. Troco o sinal para menos 44. E aí veja, nós temos aqui a seguinte operação fácil de resolver. Se eu pego 40 mais 24, dá 64. 64 menos 44, resultado é 20. E 20 menos 16, finalizamos com o resultado aí igual a 4. E de fato, foi o mesmo resultado encontrado usando aqui a regra de Sarri para a matriz A. Então essa propriedade do teorema de Jacobi, ela é válida e realmente você tem aí realmente uma dificuldade de visualizar o que realmente está acontecendo com cada fila, podendo ser também nas colunas. Não é uma propriedade tão utilizada assim. Como o nosso curso é completo, vamos ver todas as propriedades. Em número de 15, estamos agora na 11. Para finalizar a nossa aula, vamos à propriedade 12. Também não é muito utilizada, mas é uma propriedade interessante. Adição de determinantes. Veja, se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada se decompõem em duas somas, então seu determinante é igual à soma dos determinantes que tem nessa linha ou coluna, o primeiro e a segunda soma respectivamente, sendo os elementos restantes iguais aos determinantes iniciais. Vamos entender isso através de um modelo geral, de um exemplo geral aqui, com letras genéricas, mas de uma matriz 3×3. Depois faremos um exercício de fixação. Então temos aqui uma matriz para calcular o seu determinante, cujos elementos é A, B, C, D, E, F. Na terceira linha eu tenho G mais H, I mais J, K mais L. Eu vou separar essas duas matrizes em dois determinantes para serem calculados. A, B, C está aqui, D, E, F. Só que agora eu vou separar em G, I e K, mas faremos a mesma coisa, A, B, C, D, E, F, só que faltou agora H, J e L. Então a ideia é a seguinte, nós temos aqui G, I e K, e temos todos os outros elementos, veja, A, B, C, D, E, F. Então nós vamos pegar essa matriz e calcular o determinante só com a terceira linha como G, I e K. G, I e K. A primeira e segunda linha foi mantida. Agora nós temos os elementos H, J, L. Então, H, J, L. E os elementos da primeira e segunda linha mantidos. Então essa é a propriedade de adição dos determinantes. Vamos pegar um exemplo para fixar essa ideia. Veja só. O exemplo que a gente tem é que o determinante dessa matriz 2×2, eu posso separar em dois determinantes na adição. O que está acontecendo aqui é 2,5, 2,5, 2,5. Então, a modificação está na segunda linha. 7 e 10, eu quebrei aqui em 3 mais 4. Veja, 3 mais 4, 7. E 4 mais 6, 10. Se eu faço essa adição nesses dois determinantes, o resultado é o determinante dessa matriz. Então vamos certificar através do cálculo. Temos aqui 2 vezes 10, vamos fazer aqui já de uma vez, que a gente já sabe que determinante de ordem 2×2, de matriz 2×2, a gente multiplica a diagonal principal e depois a diagonal secundária, os elementos da diagonal secundária. Muito bem, então o resultado desse determinante, 2 vezes 10 é 20, 5 vezes 7, 35. Então, menos 35. O resultado é
menos 15. Então, está aí o resultado do determinante no primeiro membro. Vamos ao determinante no segundo membro. 2 vezes 4, 8. 8 menos, porque aqui 5 vezes 3 é 15, menos 15. Esse resultado, 8 menos 15, se eu chegar aqui até 10, por exemplo, se eu pegar 10 menos o 8, dá 2, com o 5, 7. Então, 8 menos 15, menos 7. Tem várias formas de você resolver essa subtração. 15 menos 8 é 7, troco o sinal porque o elemento maior aqui, ó, é o 15. Ele é maior que o 8, mas o sinal dele é negativo. O último exemplo, temos 2 vezes 6, 12, menos 5 vezes 4, 20. E esse resultado é menos 8. E aí a gente conclui de fato que o determinante dessa matriz 2 por 2 é igual a o determinante desta mais o determinante dessa, porque menos 7 com menos 8 é menos 15. Muito bem, só para fixar melhor essa situação, para que quando aparecer essa propriedade para você num determinado exercício, a ideia é que você descubra que esse 7 ele foi quebrado em 3 mais 4. 3 mais 4. E o 10 foi quebrado em 4 mais 6. Essa, portanto, foi a ideia dessa propriedade. Ok? Com isso a gente finaliza mais essa aula referente às propriedades determinantes, parte 3. No nosso próximo encontro, faremos aí a abordagem da quarta parte e teremos mais 3 propriedades para serem abordadas. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos